Olá pessoal, sejam bem-vindos! Aula de matemática, semana número 5. Eu sou o professor Rogério, essa aula é destinada aos alunos do sétimo ano e antes de começar a nossa aula, eu tenho uma informação importante. No dia 20, próxima terça-feira, nós vamos ter a nossa live de revisão no YouTube. Sim, nossa aula ao vivo. E tem um detalhe, a nossa aula é diferenciada. A nossa aula de matemática vai ser junto com a sua aula de inglês. Sim, vai ser uma live de matemática com inglês. Eu vou explicar matemática falando em inglês. Não, mentira, brincadeira. Eu vou estar explicando matemática e depois de alguns minutos a professora de inglês vai entrar e vai explicar o conteúdo de inglês. Lembrando, pessoal, então é uma aula 2 em 1. Você vai assistir uma live que é de matemática e depois que a minha parte de matemática acabar, a professora de inglês já entra e fala o conteúdo de inglês. A gente vai fazer o que nessa live, professor? Na aula de matemática, na live de matemática, nós vamos revisar as atividades que a gente vem fazendo. Então é importante que você tenha feito as atividades anteriores, tá? E você pode assistir se você está fazendo as atividades na plataforma ou se você está fazendo as atividades impressas. Não tem limite e você pode acessar com qualquer conta. Não tem que ficar se preocupando. Nossa, professor, eu vou acessar só com a conta, eu não tenho conta da plataforma, eu tenho que pedir para resetar. Não tem nada disso. Clicou lá no link, entrou na live do YouTube, você está assistindo, pode digitar sua dúvida lá no chat. Agora, óbvio que vai ter regras, né? Tanto eu quanto a professora, a gente vai deixar configurado o chat para que fiquem monitorando. Então, são dois professores, então vocês não vão ficar postando qualquer coisa, não vai ter indisciplina. Postou besteira, a gente bane, tá bom? Então a live é para você que quer realmente entender, aprender, tá? Vocês vão poder interagir colocando suas dúvidas no chat, beleza? E o chat vai ter uma pessoa monitorando, então não vai ter bobagem, você não vai chegar lá para atrapalhar a aula. Então a gente vai estar controlando tudo isso aí, beleza? Então, lembrando, dia 20, próxima terça-feira, o horário, a partir de 1 hora da tarde, a gente deve começar entre 1 e 1 e meia, tá bom? Eu vou deixar, a gente vai fazer o cardzinho, vai deixar tudo explicadinho, vai estar tanto nos grupos de WhatsApp, vocês vão receber, quanto aqui no YouTube, vocês vão ver, a gente vai deixar avisado, e na plataforma também. Então, vocês podem assistir, não importa se você tem e-mail da secretaria ou não, se você tem e-mail de estudante ou não, a live é para todo mundo, inclusive se os pais de vocês quiserem estar acessando, deixando dúvida, comentário, fica à vontade, ok? Então, fiquem atentos os próximos dias aí para as informações. Vamos para a aula de hoje, que a gente também tem que continuar com o nosso conteúdo, que é aqueles avisos importantes. Hoje é terça-feira, tem a nossa atividade matemática aí de PD1, e vamos para o conteúdo que começa agora, o conteúdo que mais importante desse primeiro bimestre, que se chama adição e subtração de inteiros. Né? A gente vai aprender a fazer as contas com os números positivos e números negativos, tá bom? Vamos aqui entender como é que eu faço conta com o número positivo e com o número negativo, professor. Como é que fica isso? Então, vou colocar alguns exemplos aqui. Ó. Primeiro exemplo clássico. Isso aqui, pessoal, se chama expressão numérica. Você tem um número, você tem outro número, no mínimo você tem que ter dois números para formar uma expressão numérica. Você tem sinais e o mais importante aqui também, você agora tem parênteses, né? Coisas que vocês já viram anteriormente, mas que tem que ficar um pouco mais ligado em relação a isso. Por quê? Porque agora para fazer as contas os sinais importam. Né? Lá no sexto ano você só fazia conta de mais, de menos e pronto, vai embora. Aqui não, a gente tem que ficar ligado com os sinais. Então, qual é a primeira informação importante? Toda vez que você tiver uma expressão numérica com parênteses, a gente vai tentar retirar esses parênteses. Está vendo que o número está sozinho dentro dos parênteses? Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é tirar os números do parênteses para poder fazer a conta. E para poder tirar esse número do parênteses, eu quero que vocês observem o seguinte. Está vendo que aqui fora do parênteses tem um sinal de mais? Toda vez, grava isso, toda vez que fora do parênteses for um sinal de mais, nosso número vai sair de dentro do parênteses sem mudar nada. Era mais 7, não é? Vai continuar mais 7, não muda nada. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou tirar o menos 2 do parênteses. Ó, uma coisa importante também. Ó. Tá vendo que na frente do menos 2, aqui na frente desse parênteses, não veio sinal nenhum?
Se não vier sinal nenhum, pessoal, show, maravilha, significa que é um sinal de mais. Então, você pode tirar o 2 tranquilo de dentro do parênteses, não muda nada. Ó. Tirei o 2, ele era negativo, continua negativo. Tirei o 7, ele era positivo, continua positivo. Professor, e esse sinalzinho de mais? Voou, foi embora, sumiu. Tá bom? Quando vier um sinal de mais do lado de fora, ele vai embora, some, não muda nada, ok? Agora você tem que ficar muito atento quando vier um sinal de menos fora do parênteses, tá? E aí eu vou explicar nos próximos aqui. Bom, então vamos lá. Tirei o 2 do parênteses, era menos 2. Tirei o 7 do parênteses, era mais 7. E o sinal que tinha aqui no meio era um mais. Se era um mais, não faz diferença nenhuma, ele vai embora e eu posso fazer minha conta normal. Agora, como é que eu faço essa conta aqui? Menos 2 com mais 7. Bom, vamos pensar naquilo que eu falei na aula passada. Lembra da conta que vocês têm no banco? Imagina que você está devendo R$2 no banco. E você vai lá e coloca R$7 no banco. Você consegue pagar a sua dívida e ainda vão te sobrar quantos reais? Pensa um pouquinho. Eu estava devendo 2, depositei 7. Bom, eu tinha 7, pago os 2 que eu estava devendo e me sobram quantos ainda? 5. É essa a resposta. Então, ó, me sobrou 5. Por que positivo? Bom, porque está me sobrando dinheiro. Eu tinha 7. Olha, eu tinha R$7. Eu paguei uma dívida que eu tinha de 2. Então, eu ainda tenho R$5. Se eu ainda tenho dinheiro, se ainda está me sobrando dinheiro, a resposta é positiva, tá bom? Uma dica, você sempre vai colocar o sinal do maior número. O maior número não é o 7? Então, o maior número repete o sinal dele, tá bom? Vamos ver o próximo exemplo? Olha lá, mais 5 mais menos 9. Opa! Professor, o que eu faço agora? Pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é observar o sinal que está fora do parênteses. É um mais. Se é um mais, muda alguma coisa? Não, não muda nada. Esse mais aqui, ó, ele some, vai embora, ok? Então, o que vai acontecer? O mais 5 vai sair do parênteses, normal. O menos 9 vai sair do parênteses, normal, ó, sem mudar nada. E esse mais foi embora. Agora, tenho que fazer essa conta para fechar. Como é que eu faço essa conta? Vamos pensar. Eu estou devendo 9. Como é que eu sei que eu estou devendo? Pelo sinal de menos. Eu estou devendo R$9 no banco. Eu fui lá e paguei 5. Ou seja, coloquei R$5 no banco. Mas pensa, eu estava devendo 9. Ó. 9. Se eu pago 5, eu ainda fico devendo quanto? R$4. Só que eu fico devendo R$4. Eu não consegui pagar minha conta toda. Então, se eu fico devendo, a resposta tem que vir com sinal de menos. Eu estou devendo R$4 para o banco. Então, menos 4. Quer outra dica? Olha só para os números. Quem é maior, 5 ou 9? Não é 9? Então, o sinal do 9 fica aqui. Tá bom? Se você tiver dúvidas, é só olhar para o maior número. Quem é o maior número? 2 ou 7? 7. Então, o sinal do 7 fica na resposta. Quem é maior número? 5 ou 9? 9. Então, o sinal do 9 fica na resposta. Tá? Então, aqui é a dica que vai aparecer. Ó. Quando o sinal de fora do parênteses for positivo, não iremos alterar o sinal do número. Ó. Quando o sinal é positivo fora do parênteses, não muda nada. É só tirar os números do parênteses. O que acontece, professor, se o sinal for negativo? É aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ó, nesse caso, o sinal agora é negativo. O que você vai fazer quando o sinal for negativo? Você vai transformar o número no oposto. O que é o oposto, professor? É um número com sinal trocado. Se era mais, vai virar o quê? Menos. Se era menos, vai virar o quê? Mais. Mas de quem que você vai trocar? Do menos 8 ou do mais 10? Sempre do número que vier depois do sinal que está fora do parênteses. Ó. O menos não apareceu aqui. Quem é o próximo número que vem? Não é o mais 10? Então, quem vai ser trocado é esse aqui. Ó. Esse mais 10 vai virar um menos 10. Vai trocar. Tá? E o menos 8, professor, vai mudar alguma coisa? Não, porque não tem sinal nenhum aqui fora. Ó. Quando não tem sinal é porque o sinal de mais está escondido aqui. Ó, tá? Então, o que vai acontecer? O menos 8 vai repetir do jeitinho que ele apareceu. E o 10, que era positivo, ele vai se transformar no oposto. Mais 10, ele vira menos 10. Aqui, ó, virou o oposto.
Você só faz isso quando aqui fora for um sinal de menos. E agora, pessoal, vamos parar para pensar? Eu estou devendo R$8 no banco. Eu fui lá e pedi um outro empréstimo de R$10. Então, na verdade, eu estou devendo R$8 para o banco e ainda pedi mais um empréstimo de R$10. Então, eu estou devendo quanto no total? Imagina que você está devendo 8 num banco e 10 no outro banco. Então, você está devendo R$18. Tá? Você está devendo R$18 no banco 1 e você está devendo R$8 no banco 1 e R$10 no banco 2. Então, você está devendo R$18 no total. Qual o sinal que eu uso, professor? É só olhar para o maior número. Quem é maior, 10 ou 8? O 10. Os dois têm negativo, então fica o menos, tá bom? Então, isso aqui significa que você está devendo R$8. O último exemplo aqui, mesma coisa. Esse 10 não vai mudar, porque não tem sinal nenhum aqui, ó, de menos aqui fora. Tá? Quando não tem sinal é porque tem um mais aqui escondido. Tá, pessoal? Quando não vem sinal é porque tem um mais escondidinho aqui. E quando tem um sinal de mais fora do parênteses, não muda o número. Tá? Então, eu vou tirar o 10 do parênteses, ó, do mesmo jeito. Tá vendo que não mudou nada? Ó? Agora, observa o 15. Olha que sinal que tem aqui fora. Não é um menos? Toda vez que tiver um menos aqui fora, você tem que alterar o sinal do número que vem dentro do parênteses. Era menos 15, vira mais 15. E agora, professor, como é que eu faço a conta? Bom, essa conta está bem fácil, você não está devendo ninguém. Você tem R$10 no banco e R$15 na carteira. Se você vai no banco, tem R$10 e você tem R$15 na carteira, quantos reais você tem no total? Só pode ser 25, né? Olha lá, mais 25. Você tem 10 no banco e 15 na carteira. Então, você tem mais 25. Tá? Como é que funciona? Bom, aqui é a dica, né? Acabei de falar. Quando o sinal do fora do parênteses for menos, nós iremos alterar o sinal do número que está dentro do parênteses. Tá? A gente vai transformar ele no oposto. Era menos 15, o oposto dele vira mais 15. Era mais 10, vira menos 10. Ok? Bom, vamos resolver isso na prática agora. Vou fazer uma conta um pouco maior e vamos ver se vocês dão conta. O ideal seria o seguinte, pausa o vídeo agora, tenta fazer essa continha no caderno e depois você dá play no vídeo e assistir o final para a conta, tá bom? Então, espero que você tenha dado pause aí. Eu vou fazer a conta porque acreditando que você tenha dado pause. Então, vamos lá. Primeiro eu vou tirar o 2 do parênteses. Bom, não tem nenhum sinal aqui fora. Quando não tem sinal, eu sei que é um sinal de mais. E quando é sinal de mais, não muda nada. Então, o 2 eu vou repetir. Ó, como é que eu estou ficando craque. Está ficando até bonito meus números. E aqui, ó, tem um sinal de menos aqui fora. Ó. Quando tem um sinal de menos, o que, que acontece com o número que está aqui dentro? Ele vira o oposto. Não era menos 1? Vai virar mais 1. A mesma coisa aqui, ó. Opa, tem um sinal de menos. Se tem um sinal de menos, esse número mais 5 vai virar o oposto. O oposto de mais 5 é o menos 5. E aqui eu tenho um sinal de mais. Bom, quando tem sinal de mais não muda nada. Então é só repetir o 3 que estava lá dentro, repetir ele aqui fora. Mais 3, tá? E agora, professor, como é que eu faço? Aqui, pessoal, vocês podem fazer de 2 em 2. Ó. Eu vou fazer esses dois e eu vou fazer esses dois ao mesmo tempo para a gente poder agilizar a nossa conta. Então, ó, eu tenho 2, ganhei mais 1. Bom, eu só posso ter ficado com mais 3. Tá? 2 mais 1, mais 3. Agora aqui, ó, olha a conta. Eu estou devendo 5, paguei 3. Bom, eu estava devendo R$5 no banco, na cantina, na padaria, para o seu pai, para sua mãe, para quem quer que seja. Você está devendo 5. Se você paga 3, ó, pagou 3, ó, mais 3, significa que você está pagando. Se você está devendo 5 e paga 3, você vai ficar devendo só 2, né? Estava devendo 5, paguei 3, fiquei devendo 2. A minha conta acabou? Ainda não. Agora eu resolvo esses dois números. Ó. Eu tenho 3, estava devendo 2, eu consigo pagar a minha dívida e ainda me resta quanto? Um número 1. Mais 1. Se você tiver dúvida qual o sinal que você vai colocar, olha para o maior número. Quem é maior, o 3 ou o 2? O 3. Então, sinal de mais nele. Ok? É um pouco mais complicado, vocês vão prestando atenção aí, mas fiquem atentos, tá bom? Pessoal, vai aparecer aí a continha feita pelo computador, tá bom? Mas não se preocupa não, é a mesma conta que a gente tinha feito. Hora de praticar, resolva as atividades na plataforma e qualquer coisa vocês me procurem. Tchau, tchau, até breve.